Olá pessoal, o objetivo dessa aula não é só te ensinar a manusear essa calculadora. É te mostrar como é que você deve se comportar quando você estiver diante dessa prova Paper 2. Como você deve fazer para atingir a nota máxima devida a cada questão. Então, por exemplo, vamos ler aqui algumas instruções dadas. Ele diz: The maximum grade is not necessarily awarded for a correct answer without resolution. The answers must be supported by resolutions and explanations. Solutions found on a graphing calculator must be supported by an appropriate resolution. For instance, if graphs are used in order to find a solution, you must clearly and accurately sketch them as part of your final answer. Então, pessoal, não adianta nada, eu tenho lá a questão, aí eu fiz na calculadora e boto só a resposta. E isso não vai adiantar. Você tem que deixar registrado na prova como você fez para achar aquela resposta. Professor, e a calculadora vai ser para quê? Ora, a calculadora, tu imagina, tu colocou uma expressão muito grande. Tu não precisa perder tempo em fazer o cálculo. Tu usa a calculadora para fazer o cálculo, mas a expressão tem que aparecer registrada na questão. Você registra a expressão, faz o cálculo na calculadora e coloca a resposta do lado da expressão. Pronto. Ele vai entender que você tem conhecimento suficiente para responder essa questão. Então, isso é muito importante. Ou seja, é muito importante você saber como é que você deve se comportar no dia, na intenção de você atingir a nota máxima devida a cada questão. Continuando. When an answer is incorrect, some points may definitely be awarded for the correct method as long as it is demonstrated by written solution. Therefore, it is advisable to show the entire solution. De novo, ratificando o que eu falei para você. Tem que deixar toda a resolução lá na questão. Aí você diz, como assim? Vamos lá. Seção A. Ele diz o seguinte: Answer all the questions. The answers should be written in the provided answer boxes. The resolution can continue below all the provided lines if necessary. Então você vai escrever as respostas nas caixas. Se você quiser continuar a resolução além das linhas destinadas, pode. Não tem nenhum problema, tá bom? Continuando aqui. A gente vai fazer aqui a questão número 1. O que ele está dizendo da questão número 1? Ele está dizendo que a máxima pontuação dela é 6. Ok. Aí ele diz o seguinte: The following diagram shows part of a circle with center at O and radius of 4 centimeters. Então aqui eu tenho um círculo centrado em O, como vocês estão vendo, e o raio dele é exatamente 4 centímetros. Ok. Continuando a leitura aqui mais embaixo. Aí ele diz: The chord AB has a length of 5 centimeters and the angle AOB is equal to theta. Então você está vendo aqui, ó, você está vendo isso aqui. Ele falou que essa corda AB tem comprimento 5, o ângulo AOB tem medida θ, ok? Aí ele faz a seguinte pergunta na letra A. Find the value of theta, approximately giving your answer in radians. Turma, ele quer a resposta em radianos. É muito importante que você configure a sua calculadora para achar as respostas em radianos. Vou já mostrar como fazer isso. Letra B. Find the area of the shaded region. Então, a letra B quer que a gente determine qual é a área da região sombreada. A região sombreada está aqui. Ele quer que eu encontre essa área. Então, professor, como é que eu faço, então, para responder? Letra A, eu vi que ele quer que eu ache o valor de θ em radiano. Eu digo, muito bem. Então, a letra A, eu acho que ficou claro para todo mundo como fazer. Por exemplo, o que eu aconselho a você notar? Se, por exemplo, eu tenho um triângulo qualquer, e conheço, por exemplo, a medida, sei lá, de 2 dos seus lados, vamos supor que esse lado aqui eu sei que é A, esse lado eu sei que é B, e o ângulo compreendido entre esses lados é θ. Eu quero achar a medida do lado oposto a esse ângulo. Todo mundo já sabe que eu vou usar a lei dos cossenos, que diz que esse lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o duplo produto deles pelo cosseno do ângulo entre eles. Agora, tu já imaginou a situação descrita nessa questão?
Nessa questão eu conheço os 3 lados e quero achar o ângulo. Então seria interessante que vocês botassem na cabecinha de vocês a seguinte expressão. Tu imagina, eu quero achar o ângulo, eu vou isolar o cosseno. Então eu vou passar esse cosseno para lá, esse aqui está negativo, e esse c ao quadrado para cá. Assim sendo, como é que vai ficar a nossa expressão? A nossa expressão vai ficar 2ab vezes o cosseno de θ é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado. Então acho que vocês entenderam, foi o que eu fiz, né? Beleza. Eu vou pegar esse 2ab que está aqui multiplicando e passar para lá dividindo. Então como é que vai ficar a expressão? Vai ficar cosseno de θ é exatamente igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado dividido por 2ab. Antes que vocês achem isso super complicado, pessoal, não é. Eu estou dizendo para vocês uma coisa muito interessante. É como se eu estivesse dizendo assim, galera, toda vez que você tiver um triângulo e conhecer a medida dos 3 lados desse triângulo, é possível você encontrar, usando a lei dos cossenos, a medida de qualquer ângulo desse triângulo. Eu falei qualquer ângulo. Por exemplo, eu estou dizendo que se eu quero achar a medida, olha aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu quero achar a medida desse ângulo θ. Note que o ângulo θ que eu quero achar a medida, ele está compreendido entre que lados? Entre os lados A e B, tá vendo? Beleza? A e B. E note que esse ângulo que eu quero achar, que é o ângulo θ, ele é oposto ao lado C. Então o ângulo θ está entre A e B e é oposto ao lado C. Como é que eu fiz para achar o cosseno de θ? Eu digo simples. Eu peguei a soma dos quadrados dos 2 lados que ele está compreendido. Lembre-se que θ estava compreendido entre A e B. Então eu peguei A ao quadrado mais B ao quadrado. E subtrair o quadrado do lado oposto a esse ângulo. Qual o lado oposto a esse ângulo? C. E dividir pelo dobro do produto dos 2 lados que o ângulo está compreendido. O ângulo está compreendido entre A e B. Pronto, só isso. Essa é uma expressãozinha útil. Ela tem como consequência imediata a lei dos cossenos. Não me lembro dela. Use a lei dos cossenos e demonstre. Se souber a lei dos cossenos, você vai ganhar tempo. Então, vamos registrar tudo aqui nessa questão. Na questão da letra A, eu vou registrar assim, que o cosseno de qualquer ângulo que eu quero descobrir, de qualquer triângulo, sabendo os 3 lados desse triângulo, eu posso determinar assim. A soma dos quadrados dos 2 lados que esse ângulo está compreendido, entre A e B, menos o quadrado do lado oposto a esse ângulo, dividido pelo dobro do produto dos 2 lados que o ângulo está compreendido. Ah, professor, então aqui na nossa questão ficou fácil. Eu estou vendo que o nosso ângulo está compreendido entre 4 e 4, porque se um lado é 4, é óbvio que aqui também é 4. Então, θ está compreendido entre 4 e 4, ok? Beleza. E o lado oposto a θ é 5. Então, quer dizer que nessa minha expressão, meu A e B é 4, A é 4, B é 4, porque está compreendido entre 4 e 4. O C, que é o lado oposto a esse ângulo, é 5. Dividido pelo dobro do produto dos lados que o ângulo está compreendido. Ele está compreendido entre 4 e 4. Então, o dobro do produto de 4 vezes 4. Fazendo as devidas substituições, como é que vai ficar essa nossa expressão? Essa nossa expressão vai ficar exatamente 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 2 vezes 4 vezes 4. Lembrando que quando eu faço isso, eu não estou encontrando o ângulo, estou encontrando o cosseno do ângulo. E lembrando que a questão quer o ângulo e não o cosseno. Cuidado, pessoal. Cada questão ela tem uma pontuação máxima. Então você pode receber como nota dessa questão 0 até o máximo. Então daí a importância da sua resolução está bem organizada. Daí a importância de você registrar todas as informações. Professor, é uma prova de calculadora. Até agora eu não vi calculadora. Eu digo, vou já te mostrar. Continuando, então vai ficar cosseno de θ é exatamente igual a... Vamos lá. Aqui não precisava nem escrever isso aqui, nem tão grande, essa barrazinha. Cosseno de θ é igual a... Vamos lá. 4 ao quadrado, 16. Mais 16, 32. Menos 25, 7. Então, e aqui embaixo vai ficar 4 vezes 4, dá 16, né? Dobro de 16, 32. Ficou 32. Pronto. 7 sobre 32. Então, professor, posso deixar aí? Cara, se deixar aí, tu não vai receber a nota máxima devida. A alternativa A, ó. Que é quanto a nota máxima devida? Só a alternativa A, 3. Tá aqui do lado, ó. A alternativa A vale 3.
Então você não atingiu o seu 3 ainda porque você não achou o valor do ângulo. Você tem que achar o ângulo. Professor, como é que eu executo? Como é que eu acho esse ângulo? Esse ângulo, pessoal, é exatamente a inversa da função trigonométrica cosseno. É a função arco-cosseno. Então, aqui como é que eu vou escrever? Aqui eu vou escrever que θ, vamos colocar aqui θ, é o arco que eu quero descobrir. Vamos colocar aqui que θ, apagar aqui, θ é o arco cujo cosseno vale 7 sobre 32. Professor. Professor, já atingi minha nota máxima? Eu digo não, porque é importante que você deixe essa resposta como a questão pediu. A questão quer a resposta em radianos. Até agora, você não encontrou a resposta em radianos. Aí você disse, como é que eu vou fazer isso? Eu digo, aí sim. A partir desse momento, o que você vai usar? Você vai usar a calculadora. Então, o que você vai fazer agora é usar a calculadora para achar essa resposta. Aí você me diz, professor, mas como é que eu vou usar essa calculadora? Eu digo simples. Primeiro passo, vamos colocar lá, começar aqui do início, está lá em menu. Você vai, para executar a maioria das operações, você vai usar aquela função aqui em cima, a função matrix, essa função aqui, ó, matrix. Então, para executar ela tem um número 1 aqui em cima, você aperta esse 1, na sua aperta executar. Nesse meu modelo que é online, se eu apertar só 1, já vou lá para essa função, mas na sua você vai apertar 1, em seguida executar, tá bom? Muito bem, cheguei aqui, é importante que eu configure a calculadora para radianos. Professor, a sua já está, a minha já está, não sei se você está vendo aqui, ó, rad, já está configurada em radiano. A minha não sei se está ou não, olha se aparece rad. Professor, se não aparecer rad, o que pode aparecer? Vou te dar um exemplo. Tu vai acertar aqui esse botão aqui, Setup, para isso tu aperta Shift, aqui na calculadora eu aperto aqui Shift, Setup, pronto. Na hora que eu fiz isso, turma, olha bem aqui, ó, ângulo, ok, ângulo, tá rádio, o meu já tá radiano. Mas note que são dadas 3 opções, deg, pode ser grau, radiano, e grados. Eu quero ir radiano. O radiano tá debaixo de quem? Qual o botão que tá debaixo do radiano? É o F2, então eu aperto F2, pronto. Aí eu quero sair daí, aperto esse botão aqui, ó, exit, sair, pronto, sair. Então minha calculadora já está configurada para radiano. Qual é o cálculo que eu quero fazer? Vamos lembrar, o cálculo que eu quero fazer é calcular o arco cujo cosseno dá 7 sobre 32. Professor, como é que você vai fazer isso? Eu digo, vamos lá, lá na calculadora, eu quero associar, apertar esse botãozinho aqui em cima, amarelinho, ó, cosseno a menos 1. Cosseno a menos 1 não é 1 sobre cosseno. Cosseno a menos 1 é a inversa da função cosseno. É a chamada função arco-cosseno. Então, para acessar ela, eu vou apertar aqui Shift e aperto esse botão cosseno. Na hora que eu apertar o botão cosseno, como antes eu apertei Shift, na realidade, eu estou executando o botão cosseno a menos 1. Então, na realidade, o que é que eu estou achando? Não é cosseno, eu estou achando um arco dado um cosseno. Então, vamos abrir aqui parêntese. Qual foi o cosseno que nós encontramos? Foi 7 sobre 32. Então, quer dizer que se dentro desse parênteses eu colocar 7 dividido por 32 e fechar parênteses e executar, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer o arco cujo cosseno é 7 sobre 32 em radianos. Então, esse arco é 1,35. Então, lá na minha resposta, eu vou colocar que eu achei exatamente 1,35 radianos. Eu digo, pronto, ó, atingi a nota máxima desse item. Qual é a nota máxima do item? A nota máxima do item é 3. Pronto, foi atingida a nota máxima desse item. Então, nessa circunstância, já atingi a nota máxima do item A. Vamos agora para o item B, onde a gente já leu o item B. Ele quer que eu calcule a área da região sombreada. Não esqueça, turma, que eu já achei a medida desse arco aí em radianos. A medida desse ângulo θ em radianos é exatamente quanto que deu? 1,35 radianos. Então, olhe bem. Professor, como é que você vai achar essa área aí achurada? Eu digo simples. Eu vou aplicar simplesmente uma regra de 3. Só isso. Então, como é que você vai aplicar a regra de 3? Eu digo simples. Se eu sei que esse arco é 1,35,
O que falta para dar 2π? Note que toda hora eu falando em radiano, não é 360. Eu estou falando em radiano. O que falta para dar 2π é exatamente a medida desse arco sombreado. Então, como é que eu faço isso? Aí eu coloco aqui, letra B. Para achar a medida do arco sombreado, eu pego 2π e tiro o que eu tenho, 1,35. Cara, eu deixei registrado. Tá registrado? Tá. O que eu faço agora para achar a resposta? Eu vou usar a calculadora. Na prova não pode usar a calculadora? Então pronto. Então vou usar a calculadora. Então lá na calculadora eu tenho aqui, eu quero acessar 2π. Como é que eu acesso 2π? Note que bem aqui, ó, tem π amarelinho. Então se, por exemplo, tu marcar aqui, sei lá, o 2 vezes, tu tem π aqui amarelinho, tu aperta aqui, ó, Shift, aí tu vai apertar esse botãozinho aqui amarelinho, ele é quanto? É quanto? Π. 2π, tem aí 2π. Se eu executar, eu já vou ter o valor de 2π em radianos. Só que eu quero subtrair disso, quanto que eu quero subtrair? 1,35. Então, vou subtrair aqui menos 1,35. Agora sim, eu vou executar, deu quanto? 4,93. Agora eu vou usar o cálculo que eu achei na calculadora e colocar aqui, ó, 4,93. Professor, você já atingiu a nota máxima do item B? Eu digo não, porque eu não achei a área. Eu achei o quê? Cara, eu achei a medida desse ângulo aí, do ângulo rachurado. Ele vale quanto em radiano? 4,93. Professor, e como é que eu vou achar essa área? Fazendo uma regra de 3. É só tu imaginar assim, ó. Se esse ângulo aí fosse 2π, imagine, se o ângulo fosse 2π, eu estaria falando de todo o círculo. Então, se o ângulo fosse 2π, quanto é que seria a área? A área seria π vezes o raio ao quadrado. O raio é 4, vezes 4 ao quadrado, que é 16. Só que o ângulo em questão não é 2π. O ângulo em questão, acabei de achar, ele vale apenas 4,93. Então, quanto é que vale essa área? Essa área vai... faço produto dos meus igual produto dos extremos, pronto. Se você quiser, nada impede você cortar π desse lado e π do outro. Você pode cortar esse π e cortar esse π. Cara, bacana demais. Então, como é que vai ficar essa área? Essa área vai ficar exatamente igual a 16. Note que aqui, ó, cancelei o π, só ficou 16. Aí o 4,93 vai para cá multiplicando, vezes 4,93. Para lá, ó, vai ficar A vezes 2, eu passo o 2 para cá dividindo. Pronto. Professor, você fez isso, passou o 2 aí, dividindo. Como é que eu faço para fazer essa conta? Cara, tu vai usar a calculadora. Então, para isso, mas tu tem que deixar o registro feito. Se você não deixar o registro feito, você não vai receber a pontuação máxima devida a essa questão. Então, usando a calculadora, qual é a continha que eu quero fazer lá nela? Eu quero pegar 16 vezes 4,93 e dividir por 2. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Vou pegar exatamente a calculadora e fazer essa conta. Vai ficar 16 vezes 4,93 dividido por 2. Ó, tudo registrado aí na calculadora. Tudo. 4,16 vezes 4,93 dividido por 2. Aperta o botão aqui, ó, executar. A calculadora já me disse que essa resposta é 39,44. Eu digo, ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu vou deixar isso registrado lá. 39,44. Pronto, tá aí. Está aí a resposta encontrada para essa questão, para o item B. Então, mais uma questão resolvida com sucesso. Tirei 3 no item A, tirei 3 no item B. Então, com certeza, eu tirei quanto? 6. 6 na questão número 1. Então, ficou muito massa. Espero que você tenha gostado. E aguarde os nossos próximos vídeos. E até mais, pessoal.